Boa tarde a todos que estão acompanhando essa transmissão. Eu sou Beatriz Duma, secretária-geral do Diretório Central dos Estudantes, e hoje eu serei a mediadora na sabatina acadêmica que foi organizada pelo DACP, com o apoio do DCE e do Centro Universitário Curitiba. Bom, eu quero agradecer a todos que estão presentes, seja aqui na nossa transmissão ou também na live no Facebook. E hoje nós teremos a sabatina de duas candidatas, a candidata Letícia Lanz e a candidata Camila Lanes. Antes de começarmos a sabatina, eu passarei a palavra para a professora e coordenadora do curso de Direito, professora Tânia, e também, posteriormente, para o professor Luiz Gustavo. A palavra é sua, professora. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, é uma satisfação compartilhar esse espaço de diálogo proporcionado pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal e pelo Diretório Central dos Estudantes. Para a faculdade, portanto, para o curso de Direito, é uma honra essa parceria. Agradecer ao professor Luiz Gustavo de Andrade, que muito nos ajudou aí no suporte técnico para chancelar o trabalho que vocês já tinham feito ali com o regulamento. E, desde logo, dizer também da minha felicidade em estar aqui com a Beatriz, por quem eu tenho um grande carinho, foi minha aluna semestre passado, e das boas-vindas especialmente à nossa convidada, a candidata Letícia Lanz. Candidata, muito obrigada por aceitar esse convite dos nossos acadêmicos. Este é um grande momento para a democracia, porque proporciona que os candidatos exponham diretamente aos eleitores os seus posicionamentos, projetos, as suas ideias para o município. Não tem maneira, portanto, mais transparente desta comunicação ser feita do que essa. Então, agradeço sobremaneira a sua disposição em nos atender. Professor Luiz Gustavo. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Tânia, coordenadora do curso de Direito. Boa tarde, Beatriz, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Candidata Letícia, eu estou aqui mais representando os professores, aqui no lugar de camarote, assistindo aqui direto da transmissão a partir do Meet para o Facebook. Gostaria de cumprimentá-la, dizer que sou professor de Direito Eleitoral da casa, então por isso que me fizeram essa deferência de me convidar para participar. Cumprimento a candidata do PSOL, que tem uma grande história acadêmica, tem uma advogada como candidata vice, salvo engano, né, a candidata Letícia Lanz. E tenho certeza que a candidata vai gostar muito de participar desse evento, que é um evento tradicional da nossa universidade. De 2 em 2 anos, o DSP organiza esse evento, sempre convidando os candidatos da eleição geral ou da eleição municipal. E de fato, como disse a professora Tânia, uma homenagem à democracia, né? Um espaço que permite debate, transmissão de ideias, que muitas vezes candidatos de partidos que têm menor espaço na mídia não conseguem fazê-lo, né? Então, o DSP abre esse espaço para vocês. Desejo boa sorte e vou estar aqui só assistindo. Obrigado. Obrigada, professor. Então, eu considero iniciada a nossa sabatina. Candidata Letícia, a senhora tem 5 minutos para a apresentação. Boa tarde, eu saúdo a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, ao grupo de estudantes da Uniandrade, aos professores presentes, e quero dizer que é um orgulho para mim estar aqui representando o PSOL. Partido Socialismo e Liberdade, que é hoje o partido mais consistente que existe nesse país. Um partido que tem propostas claras e que tem defendido com veemência os direitos do povo brasileiro tão ameaçados por um neoliberalismo cruel que nos invadiu a todos. Não apenas o Brasil é vítima dele, mas todo o planeta, porque ele é predatório, né? E ele tem deixado os países em condições extremamente precárias. O PSOL é o partido que defende o socialismo, e o socialismo nada mais é do que o combate ao individualismo,
ao egoísmo, que leva as pessoas a olharem apenas para o próprio umbigo e se esquecerem de que existe uma coletividade, de que existe, acima de tudo, uma natureza, um meio ambiente a ser preservado. A minha proposta de governo é simples, ela se baseia na economia do cuidado. A economia do cuidado é a economia mais antiga que existe no planeta. É uma economia essencialmente feminina e é uma economia sem a qual nenhum de nós aqui presentes estaria vivo, porque é a economia que faz com que a gente seja alimentado na infância, que a gente seja cuidado, que a gente seja lavado, que a casa esteja arrumada, que a comida esteja na mesa, e mais tarde, como idosos, que a gente seja cuidado. A economia do cuidado, ela tem como objetivo de lucro o bem-estar, a qualidade de vida e a satisfação das pessoas. A economia do cuidado é a nossa proposta. Ela se opõe frontalmente à economia de mercado, que é aquela que quer transformar tudo, absolutamente tudo, em mercadoria. A última transformação no nosso país foi a água, que deixou de ser um bem livre para se tornar uma mercadoria. Nós pagaremos muito caro por essas coisas. Nós não podemos deixar que os nossos bens básicos, aqueles que envolvem o cuidado básico de todos nós, sejam convertidos em meras mercadorias, de tal forma que quem tem dinheiro para pagar, consegue, e quem não tem, no caso da água, vai morrer de sede. A economia do cuidado, o lucro dela, como eu disse, é cuidar da população. A economia do mercado, o lucro dela é satisfazer a fome, a voracidade insaciável do capital financeiro. Então, a proposta que eu trago é essa, é de uma cidade administrada em cima da economia do cuidado, especialmente nesse momento em que a pandemia nos transformou a todos nós em pessoas indigentes, carentes do poder público, dependentes de ações concretas que façam com que a nossa vida seja pelo menos uma vida vivível, porque normalizada nos termos que ela era antes, ela jamais voltará a ser. Eu acho que essa é a introdução que eu gostaria de fazer. Ok, obrigada, candidata Letícia. E, bom, a primeira pergunta é: como a senhora pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade? Tanto em questões de desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, preconceitos, etc. Existem dois vetores. Eu disse que a base do meu raciocínio, a base da minha administração é a economia do cuidado, para atender o lucro dos fornecedores, não é? Então, a primeira decisão é nesse sentido. O orçamento ele deve estar basicamente destinado às necessidades da população. Se sobrar dinheiro, a gente pensa em embelezar praças, em asfaltar ruas, não é? Mas antes de asfaltar a rua, a gente deveria ter cuidado das calçadas, que todos os dias produzem um monte de pessoas com contorções, não é? Com até quebrando partes do membro inferior, quando não cai por completo e quebra a mão por causa das péssimas condições da nossa calçada. No entanto, uma administração que não pensa na necessidade das pessoas, ela simplesmente gasta todo o dinheiro asfaltando ruas. O primeiro vetor é dinheiro. O segundo vetor é a participação da sociedade na definição daquilo que ela precisa. A sociedade é representada pelos vereadores na Câmara Municipal. Mas, fora isso, cada prédio tem um síndico e cada bairro costuma ter uma associação de bairros. Além disso, existem muitas entidades, como a sua, por exemplo, que devem estar permanentemente articuladas com a administração municipal, seja em termos de fornecer ideias, seja em termos de participar das decisões que afetam diretamente a população.
O governo não pode ser autoritário. Um grande viés que se criou nesse país é que o político se tornou especialista de tudo. Ele hoje dispensa a participação do especialista e ele próprio decide sobre tudo, inclusive sobre a saúde das pessoas. E o especialista que passa anos pesquisando, anos na universidade estudando o assunto, é posto de lado em favor de uma mera opinião, de uma forma totalmente anticientífica e anticidadã, porque as pessoas não participam e o especialista não é ouvido na solução. Então, esses dois vetores que eu acabei de colocar, se conjugados, eles fazem parte de uma estratégia de administração que pode nos levar, sim, a maior equidade social, a maior participação e a um melhor aproveitamento em termos de custo-benefício do nosso orçamento. Muito obrigada, candidata. A segunda pergunta é: quais tipos de políticas você imagina necessárias para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Antes de pensar em ser inovadora, nós vamos ter que pensar em corrigir as tremendas chagas, os tremendos vieses que surgiram a partir da pandemia. Então, para inovar, nós precisamos de ter uma boa base. É impossível fazer um avião voar se ele não tiver asas e motor. E eu te digo que o nosso avião atualmente está carente de tudo, nem combustível ele tem. A pandemia mostrou o atraso, por exemplo, da nossa educação, né? A nossa educação está completamente defasada, não é só questão de conteúdo, de remuneração dos professores, de preparação dos professores. A nossa educação está completamente desatualizada. Muitas vezes a gente escuta na televisão que uma escola foi assaltada e que os assaltantes levaram 3 computadores e um aparelho de TV. 3 computadores era todo o universo de informática que a escola dispunha, em pleno século XXI, quando aqui no nosso vizinho Uruguai, qualquer aluno iniciando os seus estudos recebe um tablet com todo o material que ele vai usar. Então, a nossa educação está completamente defasada. Nós verificamos também que boa parte da educação pode se converter em ensino à distância, que é uma coisa que estamos dizendo há muito tempo. Claro que nós não podemos abrir nunca a mão da socialização das nossas crianças. Elas precisam, querem e necessitam disso, mas boa parte do ensino pode ficar, sim, na forma de ensino à distância, que é um ensino muito mais barato, mas as comunidades, os bairros, as pessoas não dispõem de redes robustas. Você vê que isso é porque a administração pública não usou, por exemplo, o fundo de telecomunicações que é reservado para a instalação de antenas mais poderosas em comunidades. Nós já pagamos por isso. Por que que a administração não implanta isso? Eu dei apenas um exemplo, mas qualquer setor que você tomar vai passar pela mesma coisa. Nós viveremos, na próxima década, uma crise tremenda a partir do aquecimento global, que tem sido avisado há mais de 30 anos. E ninguém quis tomar providência. Como eu disse, o interesse da economia de mercado é fazer lucro. Não é preservar o meio ambiente, muito menos atender as pessoas. Então, nós temos hoje problemas gravíssimos de emissão de gases. Então, em vez de aumentar a circulação de veículos, nós temos que fazer tudo para reduzir essa circulação. E para isso, nós temos que planejar a cidade da periferia para o centro e não do centro para a periferia. Por que da periferia para o centro? Porque hoje as pessoas da periferia têm que se deslocar diariamente para o centro, manhã, e voltar do centro para a periferia à noite, ou seja, a periferia é um dormitório. Mas ela precisa de ser robusta, ela precisa de ser também um local de trabalho para essas pessoas, ela precisa de estar equipada para atender as questões de saúde, as questões de educação.
né? Como a Anne Hidalgo, que foi eleita agora pela segunda vez como prefeita de Paris, e ela que é do Partido Socialista, ela está estabelecendo a cidade de 15 minutos, que são núcleos periféricos de Paris, onde você chega em qualquer lugar em 15 minutos, a pé ou de bicicleta. Essa é a visão do futuro. Mas, no entanto, existem pessoas defendendo ainda soluções do passado, como metrô. Não se pensa mais nisso. A gente pensa em fortalecer os núcleos periféricos. Ao contrário, o que a prefeitura fez? Fortaleceu os prestadores de serviço na área de transporte urbano e deixou que os pequenos negócios na periferia, que são prósperos aqui, eles são robustos em Curitiba, mas eles precisaram de ajuda e ninguém ajudou. Muitos deles simplesmente quebraram, mandando muitos empregos para a lista dos desempregados. Outra coisa importante é que nós não conseguiremos criar empregos para as pessoas nas mesmas modalidades que elas estavam empregadas antes, porque a tecnologia e a inteligência artificial acabou com esses postos de trabalho. Então, elas terão que ser realocadas. Na medida que você fortalece núcleos periféricos, você também... Candidata, o tempo para a resposta se esgotou. Ok, obrigado. A terceira pergunta é: quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso seja eleita? E quais são as suas propostas para essas áreas? Todas. Na pergunta anterior, eu já enumerei algumas, porque um grande defeito que existe por parte de quem administra, e eu fui consultora de empresas durante 30 anos, atendendo empresas públicas, privadas, prefeituras, governos de estado, no país e no exterior. Então, a primeira coisa que um administrador tem que ter é uma visão global das coisas. Não é fazer proposta tola de cortar preço de passagem ou de aumentar o número de escolas. É preciso que haja um plano para a cidade, o que, aliás, não há para o país. Recentemente, uma das nossas grandes empresárias, a Luísa, do Magazine Luiza, né, na Roda Viva, ela dizia que o que falta ao Brasil é um plano robusto de para onde nós devemos ir e como é que nós vamos fazer para chegar lá. Então, o que nós podemos propor é que haja prioridade para o município, para a cidade. Curitiba foi um projeto urbano que há 50 anos ganhou prêmios por ser a cidade modelo. Mas 50 anos se passaram e o mundo de 50 anos para cá mudou completamente. Então, nós precisamos de pensar numa cidade que não tenha orgulho de ser um museu a céu aberto, uma grande Inhotim. Nós precisamos de pensar, sim, numa prioridade básica, que é atender a população, garantindo qualidade de vida, garantindo solidariedade, sustentabilidade e justiça social. Isso nos impõe metas em todas as áreas. Isso nos impõe trabalhar muito para manter o avião em pleno voo e fazer manutenção dele. É uma coisa complexa. Exige uma engenharia extremamente complicada e não é para qualquer um. Isso envolve toda uma população, isso envolve toda uma linha de especialistas. Obrigada, candidata. A quarta pergunta, e a última das perguntas fixas, é: caso eleita, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais na cidade? Aulas presenciais só quando nós tivermos vacina. Então, não adianta pensar, não, porque vai voltar. Não pode, não pode. É uma questão de saúde pública. Olha o que está acontecendo na Europa agora. Às pressas, nós tivemos que fechar tudo de novo por lá. E aqui é essa irresponsabilidade que, em momento nenhum, houve uma definição clara por parte do administrador municipal. Vamos fechar e não vamos abrir. Por quê? Porque ele quer atender os interesses econômicos. Os interesses econômicos são importantes, mas, em primeiro lugar, a saúde das pessoas, porque mortas
doentes, elas não têm condição de participar de nenhum programa econômico. Então, a prioridade óbvia é a saúde e a segurança da população. A segurança sanitária é indispensável. Então, volta às aulas quando tivermos vacina e quando tivermos um bom plano de como é que nós vamos organizar essas voltas e o que nós faremos nela. Hoje mesmo há um belo artigo que chama "O Brasil terá uma segunda oportunidade de olhar para a educação quando nós estivermos saindo da pandemia". Vai ser do mesmo jeito? Porque se for do mesmo jeito, não tem que fazer nada. Deixa ficar para ver como é que fica, o que, aliás, se tornou rotina nesse país. Um país sem rumo, um país sem plano, um país que não sabe aonde quer chegar, um país que se tornou um grande sojal, uma plantação de soja de sul a norte para alimentar o porco chinês que alimenta o povo chinês. Voltamos a ser uma monocultura como fomos no período da colonização, da cana-de-açúcar, aqueles ciclos, depois do café, né? O país não pode viver à custa de uma commodity. Nós temos que pensar num futuro, e o futuro depende de um plano robusto, como disse a nossa grande empresária Luísa. Obrigada, candidata. Agora nós passaremos algumas perguntas feitas pelo público. Matheus Oliva perguntou: a candidata pretende apoiar a cartilha de apoio à burocratização dos aplicativos de delivery? Você pode repetir, por favor, a pergunta, que eu não ouvi? Matheus Oliva perguntou: a candidata pretende apoiar a cartilha de apoio à burocratização dos aplicativos de delivery? Aplicativos de delivery é o máximo que nós conseguimos nesse país em termos das propostas de empreendedorismo que têm surgido por aí. Porque os nossos novos empreendedores são alguém que compram bicicleta, prestação, compram uma bag e vão entregar comida para os outros, em geral de barriga vazia, sem nenhuma garantia de emprego, sem nenhuma segurança de que, se ele for atropelado ou sofrer algum tipo de injúria no seu dia a dia, durante o trabalho, que ele vai ser assistido por alguma instituição. Então, eu não apoio nenhuma instituição que não apoie as pessoas. Para mim, as pessoas vêm em primeiro lugar. As necessidades das pessoas não são apenas de comer e dormir, não. Elas precisam de ter segurança, elas precisam de ter garantias, porque nós podemos ficar doentes de uma hora para outra, e quem vai cobrir isso? A ideia, né, dos grandes empreendedores é enxugar o Estado e fazer um Estado mínimo e patrocinar isso que eles estão chamando de empreendedorismo. O que, que tem de empreendedorismo nisso? Essas pessoas só estão se associando a esses empreendimentos porque elas não têm nenhuma outra alternativa. Qual seria a alternativa? Roubar, matar, traficar, não é? Incorporar-se às milícias? Ou fazer um trabalho honesto, como elas têm feito, mas um trabalho sob risco permanente, em que essas empresas chegam ao cúmulo de contratar batalhões de advogados, não para proteger o que eles chamam de parceiros, mas para se defender de qualquer vínculo trabalhista. Nós não podemos, juridicamente, apoiar nem essa forma de contrato de trabalho, muito menos qualquer coisa que venha a beneficiar instituições, empreendimentos que não visam proteger a população, e sim simplesmente ganhar dinheiro. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é da Maiara Cussolin. Candidata, qual é o seu plano para retomar as aulas e recuperar os atrasos didáticos provocados pela pandemia? Você não acredita que ensino à distância é extremamente prejudicial? Eu não acho, não, porque a minha neta outro dia disse: olha, eu vou à escola porque eu vou encontrar minhas amigas. Para aprender, eu aprendo aqui com o Google na internet.
Essas crianças não são débil mental, não, elas sabem onde procurar, elas estão ali nos joguinhos, porque também não tem ninguém para orientar elas a procurar outras coisas na internet, né? Trabalho que as famílias, de repente, também não têm condição de fazer e muitos professores não têm nem preparo para fazer. Ensino à distância, nós temos de nos convencer que é uma realidade, mas há uma resistência incrível ao ensino à distância, uma resistência muito semelhante àquela que a Xerox publicou há algum tempo, dizendo que da invenção do livro, lá com Gutenberg, até a sua implantação dentro da escola, levou 400 anos. Isso mostra o grau de resistência, porque a manutenção também de um sistema de poder. O ensino à distância ele é mais barato, ele pode cobrir muito mais pessoas, né? Então, essa ideia de que o ensino à distância é ruim, não é uma boa ideia. Muitas crianças que estão em boas escolas, com professores preparados, né, escolas que, em geral, são privadas e não públicas, eles estão tendo um bom ano. Eles têm uma internet boa em casa, eles estão tendo professores que estão sendo preparados pelas escolas para dar aula. Agora, quando você pega o ensino público, o professor é completamente abandonado, ganha mal, não tem oportunidade de se aperfeiçoar. Então, o que ele vai apresentar em termos de resultado? Pode ser que não seja bom. Então, é a visão que nós estamos tendo de ensino à distância. Ensino à distância já existe e ensina, em geral, coisas até que não deveriam ser ensinadas e que as crianças estão aprendendo. E aprendem com muito maior velocidade, com muito maior grau de fixação do que nas formas tradicionais de escola que nós conhecemos. Muito obrigada, candidata. A próxima pergunta é do Pedro Carboni. Qual a sua proposta para os microempreendedores na retomada econômica pós-pandemia? Apoio do poder municipal a custo zero, tal como foram beneficiados os prestadores de serviços na área de transporte urbano. Os milhões que foram entregues a esses prestadores de serviço de transporte urbano foi a fundo perdido. Agora, os nossos pequenos empreendedores foram deixados para quebrar. E ainda é capaz de ir lá um fiscal cobrar imposto atrasado. Ou seja, uma política completamente imbecil. Imbecil, porque quem gera emprego nesse país são os pequenos empreendedores. Não são os grandes, não, e pelo contrário, estão tornando tudo à base de tecnologia e inteligência artificial, estão dispensando as pessoas. O pequeno empresário, aquele da oficina mecânica, né, aquele que tem um pequeno negócio de vendas, aquele que está numa startup, ele está começando um trabalho, então ele precisa de total apoio do município, não é conversa, não. Ele não pode ter burocracia na organização do seu negócio, assim como mulheres que querem, por exemplo, se juntar e fazer uma cooperativa, não pode ter milhões de empecilhos, elas têm que ter liberdade para fazer isso rápido, logo. E a administração só deve olhar uma coisa: onde é que você vai fazer isso? Porque se for no centro, adeus, você vai fazer isso num bairro, na periferia, para não sobrecarregar o centro com necessidade desnecessária de transporte diário, né? Então, por parte da minha administração, o pequeno empresário, o microempresário, né, o agente de si próprio, né, o agente de serviços, esse terá completo e total apoio da prefeitura, a fundo perdido. Não quero saber se ele vai pagar, não, ele não vai pagar. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar movimento de renda, ele vai nos garantir uma vida melhor nos núcleos periféricos que a gente quer formar, fortalecendo essa periferia de Curitiba, que já tem uma vocação para robustez, para ser autônoma, para viver de forma independente de um centro que hoje quer canalizar tudo. Entretenimento é no centro, mas não sei o que é no centro. Outra realidade, né, que eu me esqueci de falar na resposta anterior,
junto com o ensino à distância, é o trabalho à distância, porque as empresas não retomarão mais esse povo para pôr dentro de escritório e gastar uma nota ali no escritório. Elas viram que dentro de casa, infelizmente, a pessoa trabalha até mais. Então, eu digo infelizmente porque reduz o custo e a pessoa está ganhando mais. Logo, essa é uma realidade que vai se implantar também, né? O trabalho à distância vai se tornar cada vez mais realidade, o que gera para nós um problema. O que nós faremos com esse mundo de prédios de escritório, né? Que muitos deles hoje já estão vazios. Nós precisaremos de uma política robusta para pensar como é que nós vamos repovoar essas regiões. Como é que será feito? De que maneira essas regiões poderão ser revitalizadas? Como é o caso do centro, que hoje, em determinadas partes do nosso centro, aqui de Curitiba, é intransitável depois das 18 horas. Você sabe disso. E não é só Curitiba, qualquer grande cidade do mundo passou por isso. Los Angeles tem um centro que ninguém se aventura a ir lá à noite. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é da Mayara Cussolin. Um tema delicado, que envolve questões tanto humanísticas quanto de imagem turística, é a presença e extremo volume de moradores de rua em Curitiba. Caso eleita, como a senhora entende que o tema deve ser tratado? Quais suas prioridades? E, principalmente, para efetivar em quanto tempo? A primeira coisa que eu quero corrigir é que a gente não chama morador de rua. Ninguém mora na rua. A pessoa vai para a rua porque existem razões dela ir para a rua. E a razão mais comum dos últimos tempos é que ela perdeu o emprego, perdeu renda e não tem mais como se manter pagando aluguel, morando numa casa. Então, por isso as pessoas estão chamando ela de morador de rua, mas na verdade ela compõe uma população de rua, né? Uma população de rua que quem mora em qualquer grande cidade sabe que está crescendo a olhos vistos. Todos os dias esse número aumenta, né? E algumas pessoas ficam horrorizadas com isso, provavelmente nunca estiveram na Índia, onde a população de rua é tão grande quanto a população que mora em casa, né? Então, por outro lado, as razões não são estéticas nem de ordem para atender a turismo, não. Me desculpe, mas é desqualificar o sofrimento dessas pessoas que estão na rua. Como eu disse, ninguém mora na rua porque quer, não. Então, nós temos que pensar em como realocar essas pessoas o mais rápido possível. Mas não é simplesmente realocar colocando elas dentro de uma casa, não, porque se elas não tiverem renda, elas não conseguem manter o local. Elas precisam de ter alguma renda. E como é que isso vai ser feito? A primeira coisa é que vai acabar rapidinho já o auxílio emergencial do governo federal, que inclusive o PSOL lutou tudo que pôde e convocou toda a sua bancada para que fosse R$ 600, porque por força de vontade a administração federal não seria nada, mas esse dinheiro vai acabar. Então, a municipalidade, não só a administração municipal de Curitiba, mas de todas as cidades do Brasil, vai ter que pensar num sistema de renda básica, um sistema de renda social, porque senão a vida vai se tornar bem complicada para as pessoas, né? Essas populações de rua, elas precisam de ser atendidas de tal maneira que se equacione o problema. Curitiba tem uma instituição chamada FAES, né, que inclusive, tem uma referência muito boa, é considerado uma instituição de excelência, mas ela só resolve os problemas triviais do dia a dia. Ela não tem uma política para combater o problema estrutural que gera aquilo, né? Então, esse é um ponto que eu defendo da maior relevância, que é estudar o problema com muita rapidez, envolver especialistas, envolver as pessoas que atuam na fase, que conhecem muito bem o problema e que hoje, inclusive, estão impedidas de trabalhar de um modo mais abrangente, né?
para que nós tenhamos maneiras bem objetivas de combater o aumento da população de rua, que é um fato inevitável na atual crise que nós vivemos. Obrigada, candidata. A pergunta agora foi feita pela Nicole Jacob. Boa tarde, candidata. A senhora conhece a realidade da saúde do município de Curitiba. A questão da terceirização das UPAs, com a consequente ampliação da entrega das unidades ao terceiro setor? Qual a opinião da senhora sobre esse assunto e qual o projeto para a saúde dos cidadãos curitibanos? Vou em 2 palavras, 3, aliás. Sou totalmente contra a privatização da saúde. Sou totalmente contra a privatização da água. Sou totalmente contra a privatização de qualquer bem que envolva o bem-estar de toda a coletividade. Então, saúde não se privatiza. Essa é uma ideia de pré-demolição do melhor sistema de saúde que já foi concebido até hoje no planeta, que é o SUS. É o sistema que hoje os americanos, por exemplo, estão padecendo por não ter nada parecido, onde uma consulta pode custar 17 mil reais, como afirmou recentemente no blog dele o Felipe Neto, que achava um absurdo uma consulta custar aquilo, e aqui no Brasil essa consulta é grátis, porque o SUS é um sistema que abrange toda a população, sem diferença de raça, de cor, de classe social, do que for. É um benefício para todos. Né? Então, em nome de gerar lucro para o capital financeiro, nós privatizamos a saúde. O que é isso? Ah, mas é porque é muito complicado administrar, então põe administrador que presta. É aquela velha ideia, né? Dá banho no menino e joga a água suja junto com o menino fora. Não, não. Precisa de funcionar. Precisa de funcionar. Então, ela precisa de estratégia, ela precisa de administração, ela precisa de um bom esquema administrativo, de um bom esquema jurídico, porque funciona, é possível. Não, vamos privatizar, porque tudo que é privatizado funciona. Essa loucura se implantou no Brasil, junto com a visão de que socialista vai tomar o carro da pessoa. Um Fusca 69. Partido de esquerda esteve no Brasil durante tanto tempo, nunca tomou nada de ninguém. Quem toma as coisas das pessoas é banco, quando a pessoa não tem mais recurso para pagar a prestação da casa, do carro, eles vão lá e tomam. Então, a visão socialista é exatamente essa. Olha que loucura privatizar postos de saúde. Eu digo que eu sou frequentadora de unidades de UPAs aqui em Curitiba, e o atendimento é ótimo. As equipes se desdobram para poder fazer um atendimento ótimo, que chega a ser melhor do que o atendimento dado por plano de saúde. Você calcula. Não, vamos privatizar porque não funciona. Ah, paciência, né? Paciência, isso aqui quer garantir o lucro de alguma empresa privada. É só isso. Obrigada, candidata. Então, agora eu irei encerrar as questões e a candidata agora tem 5 minutos para fazer suas considerações finais. Eu peço a todas as pessoas presentes a esse debate, é da maior importância, como disse a professora no início, através do debate que as ideias podem ser apresentadas à população. Caso contrário, isso não chega às pessoas, especialmente agora na pandemia, que é impossível nós termos contato com grandes números de pessoas. Então, eu enalteço o valor desses debates, para que diversas correntes possam se posicionar. O segundo ponto que eu quero deixar nessa fala final é um pedido à população que vote nos vereadores do PSOL. Nós temos ótimos nomes e precisamos de uma Câmara que se oponha às loucuras que têm sido praticadas por governos neoliberais, tal como essa de privatizar a saúde na cidade. Em nome de quê? Não se sabe. Mas se não há na Câmara uma defesa forte dos interesses da população, isso vai para o sal, como foi.
Então, eu quero pedir que, antes de mais nada, procurem votar nos nossos vereadores, procurem conhecê-los, porque são jovens, são dinâmicos e têm muita vontade de trabalhar, só precisam dessa oportunidade. Em terceiro lugar, o que eu queria pedir, em vez do seu voto, é que você me dê sua cabeça, seu coração e suas mãos. Voto é passageiro. Voto você põe na urna e se esquece. Cabeça e coração, não. Você vai ficar pensando e sentindo as coisas sobre as quais eu falei e vai querer fazer um pouco com as suas mãos, porque o interesse não é só meu, o interesse é de todos nós. Se esse barco afunda, se esse barco vai mal, todas nós estaremos afundando juntos. A última coisa que eu queria dizer, aproveitando esse tempo, é, por favor, vão votar. Saiam de casa e vão votar. Ah, não é seguro, as medidas de higiene não estarão sendo atendidas. Você faça tudo para se preservar, mas vá votar. A democracia não sobrevive sem o voto, sem a participação popular. Então, eu quero dizer, vá votar, escolha um candidato, uma candidata, e vá votar. Caso contrário, aqueles que não querem o voto vão continuar aí, impedindo os debates, dificultando de todas as maneiras que outros partidos, que não os dele, possam apresentar suas propostas. Em último lugar, eu agradeço a organização desse evento e desejo que vocês sejam muito bem-sucedidos em suas vidas profissionais. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Muito obrigada, candidata, foi um prazer conversar um pouquinho com a senhora. Tenho certeza que todos os que acompanharam aqui a nossa live também concordam que foi um debate bem produtivo. A próxima candidata na nossa sabatina será a candidata Camila Lanes, mas antes de iniciar a sabatina da candidata Camila, vou passar a palavra para os professores do Unicuritiba para fazerem seus cumprimentos. Candidata, mais uma vez, obrigada. É importante e corajoso conversar com a juventude, e eu digo conversar porque, na medida do possível, tivemos aí um evento dialógico com as perguntas deles sendo apresentadas para suas exposições. Então, agradeço mais uma vez. Parabéns, candidata, agradeço também pela sua participação e aproveito, já que vejo a Camila Lanes aqui na sala, professora Tânia, se a senhora me permite, já vou fazer os cumprimentos a Camila. Camila, que até onde eu tenho conhecimento é a mais jovem candidata a prefeita de Curitiba, tem ligação com o movimento estudantil, tenho certeza que você vai gostar muito desse evento, Camila. Um evento organizado pelo Unicuritiba, tradicional no Unicuritiba, de 2 em 2 anos o Diretório dos Estudantes sempre organiza, tanto o DSP quanto o DCE, e é muita felicidade que a gente recebe você. A gente sabe que nem sempre alguns partidos têm tanto espaço na mídia, é o caso do PCdoB, que é seu partido, e eu recebo você aí de braços abertos, eu que estou representando os professores, sou professor de Direito Eleitoral aqui da casa. A professora Tânia, que está aqui também aparecendo na tela, é nossa coordenadora de curso, vai fazer algumas palavras de recepção à candidata. Candidata Camila, seja muito bem-vinda à nossa instituição, ainda que de maneira não presencial, sinta-se acolhida, estamos, na medida aí das nossas possibilidades, recebendo os candidatos na nossa casa, para esse evento que já é tradicionalmente realizado pelos acadêmicos do DACP, com o auxílio do Diretório Central dos Estudantes, também na divulgação. Esqueci de registrar aqui o apoio sempre fantástico do Gabriel Alves nos bastidores, nos dando suporte técnico com essa transmissão,
E, candidata, agradeço muito este seu movimento de atender e de dialogar com os nossos alunos. Tenho para mim que a democracia nós vivenciamos assim, nessas práticas e nessas experiências, nas quais nós podemos apresentar as nossas ideias, os nossos projetos e colocá-los à prova com os nossos interlocutores. Sendo que o projeto, em última análise, o objetivo de todos é comum, que é a realização de uma sociedade melhor para todos. Então, seja muito bem-vinda. Antes de iniciarmos a sabatina, só quero reforçar como ela acontecerá. Agora, no início, darei 5 minutos para as suas considerações iniciais. Após isso, eu terei 4 perguntas que são fixas para todos os candidatos. E o tempo de resposta de cada pergunta é também de 5 minutos. Eu avisarei quando estiver acabando os 5 segundos aqui no chat da nossa transmissão no Meet. E caso eu exceda o tempo, eu entrarei no microfone. Após as perguntas fixas, também pegaremos perguntas dos que estão nos vendo pelo Facebook. Então, candidata, seja muito bem-vinda e pode começar seu discurso inicial. Então, eu gostaria primeiro de agradecer aqui o convite de toda a estrutura, tanto dos nossos estudantes, aliás, da Unicuritiba, quanto também dos nossos professores. Acredito que esse movimento tenha saudado a todos e todas que tenham a coragem de receber as demais candidaturas e falar sobre democracia, porque, afinal, o processo eleitoral ele é um processo democrático para a nossa população, e eu fico imensamente feliz em poder hoje estar aqui e falar um pouco sobre o meu projeto. De fato, como disse o Luiz, eu sou Camila Lanes, eu tenho 24 anos, eu sou a candidata mais jovem a disputar na história de Curitiba Prefeitura e recentemente soube mais um título que eu vou carregar para a minha vida. Eu sou a candidata mais jovem a disputar a Prefeitura no Brasil. Não existe nenhum município do Brasil, uma jovem mulher de 24 anos ou com idade inferior que tenha tido a oportunidade de estar à frente de um projeto tão grande que é, de fato, se colocar à frente deste pleito eleitoral. Sou estudante de letras, já estive e já fui parte da Escola de Direito da PUC, mas me vi aí em um grande desafio e acabei mudando de curso por entender que a minha família é composta por professores e professoras, nós temos muitas mulheres, né, minha família é matriarca, e depois de uma longa discussão em especial sobre o rumo que eu queria para a minha vida, acabei mudando de curso, mas tenho um grande afeto e amor, inclusive, pela Escola de Direito, então queria saudar aqui a todos os estudantes de Direito e aos estudantes de Letras também. Gosto sempre em dizer sobre o papel da educação nas nossas vidas, né? Acho que nós precisamos nos dedicar cada vez mais em entender como a educação ela pode e deve mudar a vida das pessoas. E por isso, meu plano de governo, as minhas propostas e até a minha própria atuação à frente do movimento estudantil traz muito a defesa da educação pública gratuita e de qualidade, ou até mesmo a educação de qualidade. Nós precisamos cada vez mais garantir que, seja no âmbito público ou privado, a educação ela seja priorizada e a qualidade dela seja elevada. Além disso, quero também aqui trazer algumas questões, eu imagino que nós vamos ter bons debates aqui, a importância da participação de vocês jovens no movimento estudantil. Eu que nasci, fui criada, que inclusive hoje só estou aqui conversando com vocês na condição de candidata, porque um dia eu me somei ao Grêmio Estudantil da minha escola, que por mais que sejam estruturas diferentes, se assemelha muito à estrutura do Diretório Central dos Estudantes. Então, quero saudar aqui o DCE da Unicuritiba, porque imagino que vocês devam estar aí enfrentando um grande desafio, que é construir uma gestão em meio a uma pandemia. Eu me solidarizo porque entendo que deve estar sendo assim, um grande desafio. E desejo a todos e todas um ótimo debate. Quero já pedir de antemão para que vocês depois me sigam nas redes sociais. Lá vocês encontram as minhas agendas, lá vocês encontram o meu plano de governo, lá vocês encontram as minhas propostas, mas acima de tudo, lá você encontra uma ponte para ter diálogo comigo. Apesar da pouca idade, eu tenho muita esperança e, acima de tudo, muita garra para continuar, inclusive após as eleições, falando sobre a nossa cidade. Eu acho que é um exercício que tem que ser feito cotidianamente, não só em período eleitoral.
por isso te convido, me siga depois no Instagram, CamilaLanes65, para que a gente possa conversar, para que vocês possam colocar mais dúvidas, caso elas não caibam aqui hoje, e acima de tudo, para que nós entendemos que a juventude tem e precisa ter um propósito, que é debater o futuro do nosso Brasil, o futuro das nossas cidades e o futuro das nossas vidas. Então, agradeço mais uma vez e espero que nós possamos ter um ótimo debate hoje. Obrigada, candidata. E a nossa primeira pergunta é: como a senhora pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social e responsabilidade ambiental, preconceitos, etc.? Muito importante essa pergunta, porque nós participamos e somos parte de um município que, como eu já disse algumas vezes, em algumas entrevistas, em algumas sabatinas, nós mulheres aqui no município de Curitiba somos metade da cidade e mãe da outra metade. Nós somos metade das servidoras dos servidores e, infelizmente, não há equidade tanto nos salários quanto na capacitação. Isso é uma ponta. Eu acho que para nós conseguirmos superar, inclusive, essas desigualdades sociais, as diferentes desigualdades que nós temos nos municípios, nós precisamos de uma gestão que traga a sua prioridade a trabalhos, projetos e políticas públicas para garantir acesso à saúde, ao emprego, à renda, à educação, ao transporte, porque somente assim nós vamos fazer com que essas pessoas elas se sintam parte da cidade. Nós temos hoje um problema em nossa cidade. Nós temos uma Curitiba que todos conhecem, que é a Curitiba do parque, do shopping, a Curitiba do asfalto, a Curitiba de lindos prédios, e nós temos uma Curitiba que não tem saneamento básico, uma Curitiba que não tem eletricidade, uma Curitiba que se vê hoje, inclusive, presa em um ciclo eterno de desemprego, e para isso nós precisamos de atitude e, acima de tudo, ações afirmativas. É necessário que a gente dê espaço não somente nas políticas públicas, mas também na administração pública. A gente vê hoje que dentro da própria prefeitura, a população ela não se vê representada muitas vezes porque nós não temos espaços, nós não temos condições de apresentar de fato que essas pessoas elas possam sim fazer parte, além dos movimentos sociais, além do emprego, além do mundo do trabalho, também da própria ação e da própria atuação que a prefeitura tem. Por isso, uma das nossas propostas é garantir que essas pessoas elas tenham secretarias, né, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas por um exemplo, que pede a moradia, que é uma grande lacuna que nós temos na nossa cidade, nós queremos criar a Secretaria de Habitação, para que a gente possa, em conjunto com o setor privado e público, garantir que o primeiro direito básico dessas pessoas seja atendido, que é a teto. Então, a gente entende, e eu entendo em especial, que para a gente conseguir cada vez mais lutar contra a desigualdade social e garantir, inclusive, um equilíbrio dos direitos, é necessário uma gestão que tenha transparência, uma gestão que tenha prioridade e, acima de tudo, uma gestão que faça políticas públicas para quem precisa de políticas públicas. Obrigada, candidata. A nossa segunda pergunta é: quais tipos de políticas você imagina necessárias para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Uma cidade inovadora é uma cidade que supera a ausência de direitos básicos, né? Então, eu vou sempre citar a educação, porque eu acredito que ela pode ser uma grande mudança da forma como o nosso município trata as gerações, sejam as novas, sejam as mais velhas. Além disso, uma cidade inovadora é uma cidade que fala sobre sustentabilidade, sobre o uso das tecnologias para o bem comum e, acima de tudo, sobre a distribuição dos direitos, para que nós possamos, de fato, garantir que daqui 4 anos, eu espero, por um exemplo, que nos discursos dos candidatos a gente não tenha que ouvir que faltam 9.000 vagas nas creches para as crianças, que nós não tenhamos que ouvir que faltam postos de saúde, que nós não tenhamos que ouvir que hoje, como ontem eu tive a oportunidade de tentar com o sindicato dos servidores da Guarda Municipal, que os nossos guardas municipais não têm desde o armamento até o treinamento. Uma cidade inovadora é uma cidade que fala tanto sobre os seus servidores públicos quanto sobre o setor privado, que fala sobre economia, uma cidade que preserva, acima de tudo, vidas. Eu penso que a próxima gestão, o próximo gestor ou a próxima gestora, espero que seja eu, mas caso não seja, tenha como prioridade algo que já deveria estar nas nossas prioridades, que é a preservação das vidas.
Eu vejo que hoje o nosso maior desafio é garantir o fim, ou melhor dizendo, né, a recuperação total da pandemia. Mas para isso precisa de muito planejamento e, acima de tudo, precisam de decisões tomadas com mais pulso firme. Por isso, eu acredito que uma cidade inovadora é aquela que garante os direitos básicos aos seus cidadãos, mas, acima de tudo, traz a ele a oportunidade de ter cada vez mais perspectiva de vida. Obrigada, candidata. A nossa próxima pergunta é: quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso seja eleita? E quais são as suas propostas para essas áreas? Ótimo. Eu digo e repito, não há gestão, não há plano de governo, não há gestor que vá conseguir executar em sua plena atividade o seu plano que foi aprovado, que foi eleito, sem antes nós controlarmos a pandemia. Por isso, nós temos uma preocupação muito grande. Eu tenho uma preocupação, acima de tudo, com a preservação das vidas. Nós estamos assistindo os noticiários que vi no jornal hoje, que o nosso estado voltou às taxas de crescimento de casos e mortes. Isso significa que a pandemia, infelizmente, no dia 31 de dezembro, ela não vai fazer as malas e ir embora junto com o ano de 2020. Pelo contrário, ela tende a ficar. Para isso, nós precisamos dar prioridade. Uma das nossas principais prioridades é a questão da saúde, em especial a valorização do sistema público de saúde. O SUS hoje é um sistema robusto que garantiu, inclusive, que o Brasil não estivesse pior do que já está. Mas para isso nós precisamos valorizar ele. Além disso, nós precisamos valorizar a educação. Eu sou uma das candidatas que fala muito sobre educação, porque eu sou estudante de licenciatura e quero me tornar professora. E acredito, de fato, que a educação ela pode ser uma porta aberta para uma série de mudanças nas vidas da juventude, nas vidas dos adultos, em especial na vida das crianças, entendendo que o município aqui oferta o ensino básico. Para isso, nós precisamos de investimento público para a educação pública, precisamos criar mais concessões com o setor privado e, acima de tudo, prezando a qualidade do ensino e a valorização dos nossos profissionais de educação. Eu tenho dito abertamente, eu vejo que a próxima pergunta vai falar sobre isso, eu acompanhei agora a sabatina que vocês realizaram com a outra candidata, eu sou contrário ao retorno das aulas em uma pandemia e vou poder expor isso no próximo momento. Além disso, acho que a gente precisa ter uma centralidade, e aí, para resumir, não me alongar tanto, nosso eixo, o plano de governo que está disponível no meu site, hoje ele já foi atualizado no Tribunal Eleitoral, mas antes ele tinha 6 pontos, e esses 6 pontos eles giravam em especial entre educação, saúde, emprego e renda, por entender que o ano de 2021 será um ano onde nós vamos ter que nivelar o nível de educação, garantir saúde pública e testagem em massa da população e rastreamento da disseminação do vírus e garantir que essa mesma população tenha emprego e renda para no final do mês conseguir colocar a comida na mesa e para que no final do dia o comerciante em especial não zere seu caixa. Então são vários pontos e nós temos aí condições, inclusive, de garantir o planejamento dessa retomada por entender que o ano de 2021 não pode ser um ano de surpresas, tem que ser um ano de certezas e, acima de tudo, de políticas afirmativas. Obrigada, candidata. E a nossa última pergunta fixa é: caso eleita, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais na cidade? Então, retomando a linha que eu parei, sou contrária ao retorno das aulas em meio à pandemia por entender que nós precisamos desmistificar o que é a escola. A escola não é somente a formação formada por estudantes e professores. Esse mesmo ambiente tem auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza, nós temos a segurança, nós temos as merendeiras, nós temos aí uma série de questões, uma série de pessoas que se envolvem na comunidade escolar. Nós precisamos ter cuidado quando nós dizemos e prometemos o retorno presencial das aulas. O Conselho Nacional de Educação já decidiu que o ano de 2021 será um ano de continuidade das aulas remotas. A nossa proposta é que nós façamos aí um planejamento deste retorno, se é que existirá um retorno, eu espero que exista, obviamente, todos nós estamos aflitos para ter contato humano novamente, mas para isso é necessário vacina, testagem e, em especial, o rastreamento da disseminação do vírus. É necessário nós reformularmos o nosso currículo escolar. Por quê? Porque nós temos hoje uma precariedade no acesso ao ensino remoto. Não são todas as crianças do nosso município que têm acesso pleno à internet ou condições estruturais de terem aulas todos os dias. Então, por isso, nós precisamos nivelar o nível de aprendizado, dar do ano de 2021 a continuidade do ano de 2020.
o setor da educação foi muito prejudicado este ano. Imagino vocês aqui que também têm tido aulas remotas, também devem estar aí se desdobrando para conseguir se encaixar numa realidade que nós não somos treinados, não somos nem educados a ter. Então, para isso, nós precisamos falar sobre acesso integral da internet, nós temos um plano, inclusive, de Wi-Fi livre na cidade, e, acima de tudo, entender que nós não podemos colocar as vidas nem das crianças, nem dos pais, nem dos nossos estudantes, e em especial dos nossos servidores da educação, em risco. Né? Quem aqui já teve a possibilidade de estar próximo a um CMEI ou a uma escola, ou até mesmo que praticou aulas dentro do CMEI, sabe que é impossível você controlar as crianças. Eu, como estudante de licenciatura, digo, as crianças trocam chupeta dentro da sala de aula. Como que nós vamos garantir que essas mesmas crianças elas não vão trocar as máscaras, abraçar a professora e ter contato, enfim, com todo um ambiente que claramente não vai ter condições financeiras desse especial, porque a limpeza da sala ela requer do município orçamento. E nós temos um problema no nosso município. E, por fim, a gente precisa planejar. Eu espero do fundo do coração e estimo que no ano de 2021 nós possamos anunciar o retorno das aulas presenciais de forma segura. Mas eu espero, acima de tudo, que essa decisão seja tomada com a segurança que nós vamos preservar as vidas e que esse retorno seja planejado, porque há um impacto. O retorno das aulas, seja a nível municipal, seja a nível estadual, a nível federal, é um retorno que vai colocar novamente a cidade em seu pleno funcionamento. Nós precisamos estar preparados para entender que esse pleno funcionamento pode ter impacto também nos números de contágio e mortes da Covid-19. Muito obrigada, candidata. Agora nós iremos para as perguntas feitas pelo público. Daniela Bert pergunta: candidata, se eleita, você pretende viabilizar um REFIC mais brando? Perdão, você pode repetir a pergunta? Candidata, se eleita, você pretende viabilizar um REFIC mais brando? Um REFIC mais brando. Veja bem, quem me fez a pergunta, por favor? Daniela Bert. Oi, Daniela Bert, tudo bom, querida? Eu convido você a depois ir às minhas redes sociais. Lá nós temos algumas propostas e alguns pontos que podem, inclusive, elucidar um pouco mais do que eu quero dizer agora. Nós precisamos manter um fluxo contínuo de diálogo. Eu penso que a ausência da administração pública e a ausência em especial de pontos que pudessem trazer a todos e todas maiores acessos às informações e planejamento sobre as atividades da prefeitura nos colocam cada dia mais problemas, em especial sobre como a prefeitura atua à frente do município. Então, nós, sim, temos planejado cada vez mais garantir essas pontes para que nós possamos, de fato, garantir, acima de tudo, que você, eu e todos que fazem parte desse momento, os que não fazem também, que podem estar assistindo depois, tenham completo acesso às atuações da Prefeitura. Então, convido você a depois ir nas minhas redes sociais e lá também pesquisar um pouco, porque já tenho 14 propostas diferentes já postadas e nelas, inclusive, falam sobre vários temas. Obrigada. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é da Thaís Maiara. Boa noite, candidata. Qual é o seu plano e projeto para a nossa juventude perdida e a violência contra mulheres que aumentou muito com a pandemia? Ótimo. Primeiro, a retomada da Secretaria das Mulheres. Né? Nós precisamos falar sobre violência doméstica em nosso município. Se nós fazemos parte da metade da cidade, logicamente nós somos mais afetadas. E a Secretaria da Saúde, inclusive, em meio deste ano, relatou que as principais afetadas na pandemia somos nós, mulheres. Em especial, estamos expostas à tripla jornada de trabalho e a uma rotina intensa de contribuição ao município. Para isso, nós precisamos, primeiro, garantir que uma conscientização plena, e eu acho que isso se passa desde o processo educacional até a conscientização dos que já não estão na escola sobre violência doméstica, sobre todos os tipos de violência, e, acima de tudo, garantir instrumentos que façam com que essas mulheres, que a vítima seja ouvida. A gente precisa parar de colocar a vítima como se ela fosse culpada ou questionar a vítima. Para isso, nós queremos, inclusive, criar a Casa Curitibana, que vai atender vítimas de violência doméstica, LGBT, pessoas em vulnerabilidade social. A outra ponta da pergunta fala sobre a juventude. Recentemente, a Câmara Municipal de Vereadores vetou um projeto de incentivo ao primeiro emprego. Nós precisamos entender que a juventude ela pode ser, em especial, uma fatia muito importante para a retomada da economia da nossa cidade. Por isso, eu quero fazer o incentivo ao primeiro emprego.
e a formação continuada desses profissionais. Profissionais bem qualificados são profissionais melhores remunerados, mas também profissionais que têm a sua atividade à frente da administração, seja ela servidor, seja ela de outros setores, que eles possam cada vez mais executar melhor as suas atividades. Por isso, eu acredito, inclusive, que a juventude ela tem uma parcela prioritária na forma como a nossa cidade conduzirá nos próximos 4 anos os seus avanços. Curitiba tem uma capacidade de crescimento muito grande e somente quando nós investimos nas áreas que são mais afetadas é que nós vamos garantir, em especial, esse crescimento elevado para os próximos 4 anos. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é da Nicole Jacob. Candidata, é possível melhorar a mobilidade urbana na linha verde? Como? Amada, vamos lá. A linha verde, quando eu tinha 5 anos de idade, a linha verde começou uma obra. Hoje eu tenho 24, sou candidata a prefeita e a linha verde não parou. Então, antes de nós falarmos sobre a mobilidade da linha verde, nós precisamos falar sobre essa obra que nunca mais acabou. Nós precisamos revisar essas licitações, entender a transparência de toda essa questão que afeta a vida de muitas pessoas, né? Nós precisamos entender que muito já foi dito, acho que cada candidato tem uma proposta diferente da linha verde. Cada candidato tem alguns candidatos que dizem que a linha verde vai acabar em 6 meses, alguns candidatos que falam que a gente vai rever tudo e vai parar tudo e vai reformular a obra. E a nossa proposta, em especial, é trazer esse planejamento, primeiro, de entender o porquê que houveram tantas mudanças das empresas, dos contratos, das licitações, do porquê que eles foram rompidos, do porquê que essa obra está há 15 anos, e, acima de tudo, entender que nós podemos trazer novas formas de mobilidade. Nosso município é um município que já foi e é exemplo, em especial, em mobilidade urbana, em transporte público, e isso é afetado especialmente porque hoje a nossa cidade se vê em grandes obras, né? O atual gestor, ele ficou 3 anos e meio sem fazer obras, e agora, nos últimos 6 meses, ele tirou do fundo do poço, do fundo do bolso, todas as obras que ele não foram executadas e colocou na cidade. O que é bom, isso aquece novamente a economia, a construção civil está aí, todos os dias ralando, mas nós precisamos terminar a linha verde o quanto antes. E para isso nós precisamos e queremos, além de fazer essa averiguação das licitações e entender o que está acontecendo, também garantir que no prazo de 4 anos, e aí de fato no prazo de 4 anos, que essa obra vá se encerrar. Não é possível que os moradores que ficam em volta aí de todo esse aparato, de toda essa obra interminável, tenham seus comércios, tenham suas vidas prejudicadas pela ausência, inclusive, de decisão afirmativa para a finalização de uma obra que, assim, eu fico chocada quando eu falo isso. Tinha 5 anos quando começou a ser construída, hoje eu sou candidata a prefeita e ela ainda está em construção. Então, nós precisamos, de fato, dar uma prioridade. E a linha verde, ela antes servia para ligar os nossos municípios, né, fazer uma ponte entre os demais bairros e municípios que nós temos na nossa cidade. E hoje ela, na verdade, virou um grande elefante branco sentada na mesa, e que ninguém, todos falam, mas ninguém de fato quer. E aí a nossa proposta é, de fato, trazer aí alternativas e, em especial, ações que possam dar fim a essa obra eterna e garantir que a cidade volte a funcionar de uma forma saudável e de uma forma que não seja prejudicial. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é da Maiara Cussolin. Candidata, em seu plano de governo é exposto a desprivatização da coisa pública. Gostaria de entender o conceito. Ótimo, vamos lá. Essa questão da desprivatização da coisa pública diz e fala em tese sobre a privatização do sistema público de saúde. Nós temos algumas UPAs e algumas UBSs no nosso município, na verdade, uma UPA e 2 UBSs aqui no nosso município que são privatizadas. A questão aqui aplicada é o seguinte: existe uma pesquisa, inclusive, que os municípios onde são alocadas essas unidades de saúde, os municípios, aliás, os bairros, os moradores dos bairros, eles apoiam a privatização e a terceirização porque, efetivamente, a melhoria da condição de saúde naquele local, ela foi elevada. Ok, qual a questão aqui? Nós não somos contra a criação de pontos em setor privado, até porque ser gestor de uma cidade do tamanho de Curitiba, que tem o quarto do Brasil e a principal, a maior cidade do sul do país, não nos coloca, em especial, aqui a escolha de nós não dialogarmos com os demais setores que compõem a cidade. O que me preocupa é a transparência à frente desses dispositivos e dessas decisões. Afinal, é responsabilidade, sim, do município ofertar saúde e educação pública. E aí, quando o município se ausenta dessa decisão, como, infelizmente, eu faço neste momento, e dá ao setor
privado e a dar a empresas, em especial, a responsabilidade, peço perdão que o caminhão de lixo está passando em frente à minha casa, mas dar a responsabilidade ao setor privado sem ter a interferência e o acompanhamento direto da qualidade do serviço prestado, isso me preocupa. Então, a nossa proposta aqui sobre a desprivatização do setor privado, né, sobre contra as terceirizações, é, na verdade, só uma revisão da forma como se é dada. Se, de fato, esse processo ele garantiu a melhoria da saúde, então nós vamos ter acesso a ele e nós vamos estudar ele para aplicar ele cada vez mais, sem prejudicar, acima de tudo, a qualidade da saúde pública. Este ponto em especial fala sobre a saúde no meu plano de governo, porque me preocupa um município do tamanho de Curitiba privatizar a saúde pública. Nós precisamos entender que não são todas as pessoas que têm condições, infelizmente, de terem acesso à saúde privada, ao setor privado da saúde. Então, por isso, nós precisamos cada vez mais valorizar o SUS e valorizar a transparência na gestão à frente dessas unidades de saúde. Muito obrigada, candidata. A próxima pergunta também é da Mayara Cussolin. É a pergunta: candidata, no que consiste a política de combate ao racismo? Como pretende efetivá-la? Em quanto tempo? Primeiro, a humanização dos nossos aparatos de segurança pública, né? Porque nós entendemos que hoje existe a violência do Estado e nós precisamos falar sobre isso. Segundo, é garantir, em especial, que existam cada vez mais condições da população preta de Curitiba ter acesso às políticas afirmativas. Então, nós precisamos aqui garantir a criação da Secretaria do Combate ao Racismo, da igualdade racial, melhor dizendo, e, acima de tudo, nós precisamos dar espaço a essas pessoas, porque não nos basta também criar fóruns, criar secretarias, criar uma série de questões, de argumentos, de instrumentos, se nós não damos espaço a essas pessoas. É necessário entender que nós somos uma cidade que, de fato, é uma cidade embranquecida, mas isso não nos traz um resultado que só existam brancos e brancas na cidade de Curitiba. E nós entendemos que, para isso acontecer, nós precisamos diminuir a desigualdade social, porque, de fato, nós entendemos que hoje a maior concentração de negros e negras está, de fato, nos bairros onde nós temos maior e mais acentuada a vulnerabilidade social e a desigualdade social. Por isso, quando eu digo de levar saneamento básico, de levar energia, de levar acesso à educação e à saúde, é porque começa-se daí a política de reinserção e de integração dessas pessoas em meio à nossa cidade. Curitiba não pode ser uma Curitiba que só fala para um setor, só fala para um tipo de gente. Nossa prefeitura precisa criar, de fato, espaços e criar, acima de tudo, ferramentas para que sejam, além de que elas sejam ouvidas, que nós preservemos essas suas vidas e para que o Estado não seja o principal inimigo delas. O Estado precisa ser o principal amigo e o principal agente à frente da mudança da vida dessas pessoas. Obrigada, candidata. Agora a próxima pergunta é: qual sua história de vida na atuação social e quando já trabalhou em ação para o interesse público? Ótimo. Minha história à frente da associação social. Como disse aqui, eu atuei muito tempo no movimento estudantil e há um tempo eu pude estar à frente, inclusive, de entidades estudantis que me levaram a conhecer mais profundamente a política propriamente dita, o Congresso Nacional e todos os trâmites, todas as audiências que acontecem lá dentro. Eu espero muito que um dia todo brasileiro possa conhecer de fato como funciona aquele espaço. Hoje, eu sou uma jovem internacionalista, uma jovem que acredita que nós devemos criar pontes entre outros países. Inclusive, quero estender aqui o convite, depois eu faço ele formalmente, nos próximos dias 5 e 6, o BRICS, aquele grandioso conjunto de países que tem aí suas atuações, vai realizar um Fórum Internacional dos Municípios. E eu vou ter a honra em participar como convidada, expositora, mas também como uma porta-voz da defesa da educação pública de qualidade. Essas são algumas ações. Eu acredito que nós precisamos cada vez mais criar pontes para garantir investimento, para garantir pesquisa, para garantir a ciência, para garantir o estudo e cada vez mais criar e socializar os melhores e os mais belos projetos efetuados ao redor do mundo. Então, essa é uma das questões a qual eu tenho a honra em participar, contribuir ao longo da minha vida. Tenho aí, inclusive, acessos a debates que hoje me fazem, inclusive, entender cada vez mais a necessidade de nós humanizarmos mais a nossa cidade. Além disso, eu pretendo, depois do período eleitoral especial, porque neste momento eu não posso realizar nenhum tipo dessas benfeitorias, me somar a um instituto
que irá construir cada vez, que irá dar continuidade à construção de escolas comunitárias do nosso município. Eu acho que nós precisamos cada vez mais igualar o direito à educação, e quando eu digo isso, não é somente no reforço escolar, mas também que nós possamos levar a educação profissional, a qualificação, ensino de línguas e assim, uma série de outras ações para os municípios que hoje não têm acesso a esses direitos. Então, para não me estender tanto, meu ativismo ele não se coloca somente em período eleitoral. Eu tenho tido, ao longo dos meus últimos 10 anos, especificamente, atuação em diferentes parcelas, em diferentes setores, para entender como sempre nós podemos trazer cada vez mais inovações, cada vez mais ações, projetos para o nosso município, a fim de melhorar a vida, em especial da juventude. Obrigada, candidata. A próxima pergunta é do Matheus Oliva. O que a candidata acha sobre redistribuição de renda, tabelamento de preços e o cenário empresarial e burocrático de Curitiba? Ai, amiga, vamos lá. Distribuição de renda. Primeiro, a gente viu aí uma grande ação que foi dada graças à luta de muitos parlamentares dentro do Congresso Nacional para a garantia do auxílio emergencial, que garantiu que milhares de brasileiros não passassem fome ou não entrassem aí na fase da extrema pobreza em nosso país. Eu acredito que esse mesmo auxílio deva ser colocado como um programa de renda básica permanente, assim como o nosso município, que também poderia já estar fazendo isso, infelizmente não o faz. Para isso, obviamente, não é simples, né? Não é só pegar e jogar um dinheiro de um setor e colocar em outro e fingir que está tudo certo. É necessário cada vez mais incentivo fiscal, cada vez mais condições econômicas do município, à frente de todas as questões econômicas que nós temos a enfrentar, para garantir, inclusive, essa distribuição de renda. O que pede aos nossos empresários, ao setor empresarial, ao nosso setor de comércio, ao setor varejista, ao pequeno microempresário em especial, é que nós precisamos ter uma dedicação exclusiva no tratamento deles para o próximo ano. Por isso, a nossa proposta, inclusive, é congelar os valores dos impostos já cobrados a eles, por entender que está todo mundo muito preocupado com o ano de 2021. Eu dou risada falando porque eu fico nervosa. Hoje eu tive uma reunião com a Associação Comercial e, assim, os números são preocupantes para o próximo ano. O comerciante, além de pensar na possibilidade de receber um auxílio, de uma renda básica, que seja, ele quer ter a segurança que o consumidor vá até ele e consiga garantir o consumo pleno da sua mercadoria, do seu produto. Então, todos os pontos que nós vamos falar, possivelmente eles envolvam e voltam novamente do ponto 1, que é a pandemia. Nós precisamos garantir que tenhamos nós não vamos garantir um processo de renda básica, nós não vamos garantir a retomada da economia, o aquecimento da economia local, em especial, se nós antes não superarmos esse grande problema de saúde pública. Obrigada, candidata. E a próxima e última pergunta é: quais medidas práticas necessárias em tempos de disseminação do coronavírus? Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam o que eu acho do atual gestor, as ações que ele tomou à frente da pandemia, e eu digo assim com muita tranquilidade. Eu não o julgo de certa forma, julgo em uma parte por algumas retomadas, porque nenhum gestor teve respostas concretas sobre o que está acontecendo no mundo, e no Brasil e em seu município. Todos os gestores foram pegos de surpresa. Alguns tomaram decisões mais acertadas, outros não, alguns meio a meio, mas o ano que vem é um ano de um debate que tem já ocorrido deste ano, que é a bendita vacina. Nós não podemos fazer o debate da vacina um debate ideológico, o debate da vacina é um debate de saúde pública. Nós precisamos entender que enquanto toda a população não se vacinar, nós temos e corremos o risco da mutação do vírus e da disseminação maior desse vírus, da segunda, da terceira, da quarta onda, como nós vemos hoje em outros países do mundo. A Itália, que antes nós compartilhávamos vídeos lá em abril, março, as pessoas festejando porque elas estão na rua, festejando porque elas voltaram, hoje elas se encontram novamente reclusas dentro de casa. Isso se dá porque não existe um controle efetivo sem antes a vacina. Então, a nossa política é, primeiro, testagem em massa. Nós precisamos, com essa testagem, conseguir rastrear a disseminação do vírus em Curitiba, de entender se são nas regiões mais elitizadas, nas regiões que são de maior concentração de vulnerabilidade social, se é mais ao centro, se é mais ao bairro, para que nós possamos, assim, entender a rota do vírus e entender, em especial, se há transmissão espontânea ainda em nosso município, como, infelizmente, hoje foi relatado nos jornais.
Além disso, nós precisamos ter uma campanha de conscientização muito grande. E eu vou usar aqui o tempo que me resta dessa pergunta para falar aqui com você. Use máscara. Eu tenho feito campanha, tenho tomado o maior cuidado, toda a nossa equipe tem tomado o maior cuidado, usa luva, usa máscara, álcool em gel e tudo. E a quantidade de pessoas que eu vejo na rua andando sem máscara é preocupante, porque isso faz com que... E aí a crítica que eu coloco ao atual gestor foi, na verdade, como que a população consegue entender se pode ou não pode andar de máscara na rua, se agora do cinema ao shopping, a academia, o parque, está tudo aberto, parece que não tem mais nada, parece que as pessoas relativizaram, de fato, a gravidade que a pandemia tem. Não são só 150 mil, mais de 150 mil mortes, né? São, assim, não é só números. Então, a gente precisa fazer uma grande campanha de conscientização e fazer do nosso sistema de saúde, das nossas UBSs, as principais pontos de testagem nos bairros, valorizar as nossas equipes de saúde, em especial, porque assim, e para finalizar, entenda, enquanto você está em uma aglomeração sem máscara, sem álcool gel, sem os equipamentos de proteção individual, tem um médico lutando há muitas horas dentro do hospital para manter a vida das pessoas. E nós precisamos ter a consciência coletiva das nossas ações, porque não é somente uma gripezinha, não é somente uma pandemia, não é algo simples. E nós precisamos ter responsabilidade. Obrigada, candidata. Então, agora a senhora terá 5 minutos para fazer suas considerações finais. Ótimo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, aqui vou agradecer em nome da Beatriz, que me sabatinou, a todos, pela oportunidade, pela disposição e, em especial, pela coragem, que eu imagino que, em meio a tanto caos que a gente tem passado no Brasil, a gente vê, e eu tenho acompanhado muito, as pessoas elas têm cada vez mais se distanciado dos debates políticos. E eu digo com firmeza, a política é aquela que define muitas coisas das nossas vidas. Aquilo que acontece no Congresso Nacional reflete aqui dentro da sua casa, reflete na mesa da sua casa, da sua sala, não sei onde fica a mesa da sua casa, enfim. Então, gente, eu queria aqui pedir a todos, a eleição ela não está vencida, e eu não estou dizendo isso para tentar tirar votos de um ou de outro. Eu acho que todo mundo aqui precisa ter o exercício de fazer a leitura, de acompanhar as entrevistas, de acompanhar as sabatinas, de acompanhar o processo da eleição. Nós não podemos diminuir o poder do nosso voto, e nós não podemos simplesmente vender o nosso voto para qualquer maluco que aparece na sua frente, te dando ou ofertando qualquer tipo de coisa, como eu tenho visto, infelizmente, nessa eleição e tenho denunciado. Denuncie práticas corruptas, porque se o seu candidato tenta te comprar o voto agora, tenho certeza que ele não estará lá na gestão pública a fim de estar defendendo seus direitos. Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer aqui e colocar, eu sou Camila Lanes, eu tenho 24 anos, eu sou a candidata mais jovem a disputar a eleição em Curitiba, e o meu propósito aqui é mostrar, em especial à juventude, que nós precisamos virar a página e ser levados a sério. Tem uma música muito famosa no Brasil que fala que o jovem no Brasil não é levado a sério. Chegou a nossa hora de mostrar que isso está errado e que nós somos sim levados a sério, que nós podemos sim mudar o Brasil, mudar as nossas cidades, mudar o nosso estado, e para isso é necessário participação política. Não tenham medo. Os partidos políticos só vão mudar a forma como eles são quando nós estivermos dentro deles, para a gente conseguir disputar dentro deles, inclusive, os espaços. Então, gente, mais uma vez eu agradeço. Entre no meu site, www.camilalanes.com.br. Lá você encontra meu projeto de governo, lá você encontra meus artigos de opinião, lá encontra a minha agenda. E, acima de tudo, lá você encontra uma jovem de 24 anos que quer mostrar que Curitiba, sim, pode ser, além de administrada por uma mulher, ser uma cidade exemplo em educação, saúde, renda e emprego, e uma cidade exemplo em proteção das vidas. Então, agradeço imensamente a vocês o convite e dia 15 de novembro, vou fazer aqui mais uma vez, vote 65 com a Prefeitura de Curitiba. Muito obrigada, candidata Camila. Realmente foi uma sabatina muito boa de ouvir, creio que os nossos espectadores também vão concordar. Então, eu queria agradecer em nome não só do Diretório Acadêmico Clotário Portugal, mas também do Diretório Central dos Estudantes e do Centro Universitário Unicuritiba, que apoiou a nossa sabatina, agradecer aos professores, a professora Tânia e o professor Luiz Gustavo, por prestigiarem o evento. Caso a professora Tânia e o professor Luiz Gustavo queiram fazer algumas palavras finais, está aberto, ou caso não tenham, mas nenhum comentário, nós podemos encerrar a nossa sabatina. Beatriz, apenas realmente para parabenizar a candidata Camila pela sua participação, sua exposição, apresentação dos seus projetos, seus posicionamentos,
suas ideias, a resposta às perguntas que foram feitas, tanto as fixas quanto aquelas encaminhadas por quem nos assiste, e dizer que vocês, nossos alunos, me proporcionaram essa oportunidade de exercer a democracia também, porque na sala de aula, sempre eu digo isso tanto, e eu falo isso me incluindo, eu nunca digo isso com tom professoral, dando lição de moral em vocês, não. Eu sempre digo que nós precisamos nos lembrar que nós somos cidadãos todos os dias, e não de 2 em 2 anos, quer quando há eleições municipais, ou quer quando as eleições são gerais. É lembrar da nossa vivência cidadã, como fiscais, como quem acompanha os gestores, e agora esse exercício acontecendo de maneira aí mais cheia de energia, mais viva, em virtude da proximidade. Mas, pessoalmente, também eu agradeço por essa participação. Camila, novamente, obrigada, e a casa está aberta para você. Vou aproveitar também para me despedir. A professora Tânia é sempre muito lúcida em tudo que ela diz, e eu fico muito feliz de poder estar aqui participando também. A professora Tânia foi minha professora, Camila, e é a nossa coordenadora hoje aqui. Gostaria de aproveitar para falar mais 2 coisas apenas. Primeiro, queria pedir para você, Camila, transmitir para o doutor Zequinha um abraço, gosto muito dele, seu vice, lá do Sindicato dos Médicos, e dizer, Camila, que é com muito orgulho que a gente participa desse evento, que a gente tem que, na verdade, dar os parabéns, né, para os alunos, né. Você que fez parte do movimento estudantil, eu também fui do diretório acadêmico que Clotário Portugal, então é com muito orgulho que a gente participa. Gostaria de só deixar registrado aqui, para encerrar, então, os parabéns dos professores aos alunos pela iniciativa e pela organização do evento. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu esqueci de saudar o DA, inclusive, perdão, tá, gente? Mas eu saldo aqui toda a estrutura do movimento estudantil da Unicuritiba. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada também a Letícia, que participou mais cedo da nossa sabatina. Então, por hoje é isso. Nós teremos mais sabatina amanhã, com mais candidatos. Então, se liguem nas redes sociais do DCE e do DACP para não perderem a sabatina de amanhã. Muito obrigada a todos que assistiram. Tchau, gente. Boa noite.